2, só para a gente ter uma noção de tempo. Vocês estão vendo o meu Word? Sim? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar da pena de multa, certo? A multa é uma das 3 modalidades de pena, combinada pelo Código Penal, né? A gente viu que tem a pena de privativa de liberdade, pena restritiva de direito, e agora a gente tem a pena de multa. Então, vamos lá. Aula 4. Pena de multa. Começar pelo conceito. Anotem aí. Trata-se de uma das 3 modalidades de penas combinadas no Código Penal, né? Combinadas pelo Código Penal e consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada em sentença e calculada em dias mútuos, certo? Quantia fixada na sentença e calculada em dias multas. Então, vamos lá. Quando vocês pegam um artigo do Código Penal, por exemplo, vamos pegar um artigo aqui, o crime de ameaça, por exemplo, lá no 147. Abram lá o 147 de vocês. Abram lá o 147. Vai dizer assim: ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, aqui, a pena combinada ou privativa de liberdade ou de multa. Então, veem que essa pena de multa é uma pena autônoma, certo? Depois, ó, no Deixa eu pegar outra aqui. Ou multa também. Ou multa. Deixa eu ir lá no 155. Vamos pegar um que é e-multa. Olha lá, 155. Furto. Subtrair para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aqui já também pena autônoma, né? É a pena de reclusão mais a pena de multa. Mas aqui não é o multa, é e-multa. Então, ela pode vir sozinha, né? Aliás, ela vai vir com a detenção ou a reclusão, mas ela pode vir ou. E lá na prisão simples também. Lá na prisão simples ela pode vir ou até sozinha, tá? Lá na lei de contravenções penais. Então, a gente viu que uma das 3 modalidades de pena. A primeira modalidade é a preventiva de liberdade, a segunda restritiva de direito, e então a última é a pena de multa. E como que o juiz vai aplicar essa pena de multa? Porque a gente viu ali que fala multa, mas quanto de multa? Qual o valor de multa, certo? Então, e para onde vai essa multa? Então, aqui está no conceito, ó. Ela vai para o fundo penitenciário, tá? De quantia fixada em sentença, calculada em dias multa. Ou seja, na sentença, o juiz vai calcular quantos dias multa
e o valor de cada dia multa. Então, na própria sentença, o juiz vai trazer quantos dias multa e o valor de cada dia multa. Mas onde o juiz, em qual artigo que o juiz vai trazer isso aí? Aí nós vamos para o fundamento legal da multa, né? Tá no artigo 44. Não, peraí, deixa eu pegar. Não, está revogado o artigo. Vamos lá no início do Código Penal, para a gente ver a pena de multa. Vamos lá no artigo 45 do Código Penal. Não é o 45, é que me deu um branco aqui. 49. Vamos lá no 49. Quem pode ler 49 para mim, por favor? Ninguém? Posso ler. Lê A para mim, pena então. de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Pode continuar. Parágrafo 1. O valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Segundo também? Parágrafo 2º. O valor da multa será atualizado quando da execução pelos índices da correção monetária. Obrigada. Então, vamos lá. O que a gente tirou daqui? A gente tirou o mínimo e o máximo do valor dos dias multas e o mínimo e o máximo dos dias, de quantos dias pode ser previsto, então. Então, coloquem aí. O valor será fixado, o valor do dia multa. Será fixado pelo juiz, né? Não podendo ser inferior a 1/30, nem superior a 5 vezes. Não podendo ser inferior a 1/30, nem superior a 5 vezes. O Luiz, não, ele tá andando com a Malu aqui na frente. Andando com a Malu aqui na frente. Pode, só que não, cuidado com as costas, né? Então, vamos lá. No mínimo, 1/30 do salário mínimo e máximo 5 vezes o maior salário mínimo vigente à época do fato. Então, vamos lá. De 1/30 a 5 vezes. Vai ser o valor do dia multa, tá? Então, o valor do dia multa, coloquei assim, valor do dia multa, 2 pontos. Gosto de uma coisa mais resumida. Não pode ser inferior a 1/30, nem superior a 5 vezes o salário mínimo vigente à época do fato. Veja bem, gente, não é a época da sentença, mas sim a época do fato. Então, imagine que o fato foi no dia de hoje. Hoje, o salário mínimo nacional é de R$ 1.045. Agora, imagine que a sentença venha a ocorrer daqui 2 anos. Então, se for daqui 2 anos, o salário mínimo vai estar superior. Com base em que o juiz vai calcular os dias multas? Com base no 1.045 de hoje. Por quê? Porque é da época do fato. Então, o dia multa será de 1/30 a 5 vezes.
Imagine que fosse hoje, o nosso salário mínimo é R$ 1.045. Quanto que é 1/30 de 1.045? Não sei, deixa eu fazer aqui na minha calculadora. É 1.045 dividido por 30, dá R$ 34,83. Exemplo, vou colocar hoje, 2020, seria o mínimo R$ 34,83 e máximo e máximo 5 vezes. 1.045 vezes 5 igual a R$ 5.225. E com base em que o juiz vai tirar essa conclusão? Porque, veja bem, de R$ 38,00 aqui a R$ 5.225 é muita diferença, né? Então, é com base em quê? A situação econômica do réu, tá? Porque, veja bem, adianta aplicar uma multa a uma pessoa que recebe lá seu salário mínimo, ou nem isso, adianta aplicar um dia multa de R$ 5.225? Não adianta. Agora, imagine aqueles crimes de colarinho branco, né? Imagine aqueles corruptos lá de Brasília. Adiantaria aplicar para eles multa de R$ 34,83? Também não, né? Não, porque é muito inferior à capacidade financeira deles. Então, o juiz vai entre esse mínimo máximo de acordo com a capacidade econômica da pessoa. Então, esse é o valor do dia multa. E quantos dias multa? Quantos dias multa? Aí é o que diz o parágrafo 2º, ou a segunda parte do parágrafo 1º. Não. O caput. 10 e no máximo 360 dias multa. Então, dias multa. Coloquem aí, dias multa. No mínimo 10 e no máximo 360 dias multa. Certo? Então, quando o juiz for aplicar a sentença, na dosimetria de pena, ele vai chegar entre 10 a 360. Se a pena for a mínima, ele vai ficar também na pena mínima dos dias multas, 10. Conforme ele vai subindo a pena de reclusão, de detenção, ele também vai subir a pena de dias multas, certo? E depois a quantidade, o valor fixado, é justamente isso aqui que a gente falou, de 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo vigente à época do fato. Beleza? Dúvida até aqui? Então, vamos lá. Anotem aí, por favor. Vou montar uma frase aqui para vocês. No dia de hoje, a pena de multa... Nos dias de hoje, a pena de multa atende à necessidade de descarcerização. Só essa observação. Porque, veja bem, a gente tem a necessidade atual de descarcerização. Os nossos presídios estão totalmente lotados, né? E a pena de multa, hoje, ela serve justamente também para essa descarcerização em massa, né? Beleza. Vamos lá. Como o nosso Código Penal, ele é de 41, gente, vocês vão chegar a certo momento que vocês vão ver umas valores absurdos, assim, de multa. Multa de R$ 50 mil. Tipo assim, ou no Código Penal, ou até em leis esparsas, certo? Então, muitas vezes vocês vão
vão chegar assim, vão ver, olha, professora, aqui falando pena de multa de 50 mil réis. O que seria 50 mil réis? Também não sei. Ah, eu faço a conversão? Não, você não faz a conversão. Você vai ficar conforme o artigo 49. Você vai considerar como se só tivesse escrito ali, pena de multa. E vai fixar de acordo com o artigo 49. Certo? Querem fazer essa observação? Deixa eu montar também uma reforma aqui. Coloquem assim. Antes da reforma de 1984, antes da reforma no Código Penal de 1984, né? Uma observação 2 aqui. A pena de multa era especificada em valores correspondentes. Exemplo, 50 mil réis. Coloque entre parênteses, assim, exemplo, 50 mil réis. O que fazia com que, vírgula, em pouco tempo, vírgula, em razão da inflação, vírgula, sua aplicação caísse no vazio, né? Porque de réis foi para outros valores, hoje para outras moedas, hoje a gente está no real. Além disso, tinha a inflação, que hoje ainda a gente tem uma inflação relativamente controlada, né? Mas lá desvalorizava e valorizava muito a moeda, então acabava caindo no vazio. Com essa reforma, houve essa modificação. Então, antes da reforma de 1984, a pena de multa era especificada em valores correspondentes, o que fazia com que um pouco tempo... Com a reforma, passou-se a prever somente o termo multa, o preceito secundário, de maneira que o cálculo é realizado nos termos do artigo 49, que é esse que a gente acabou de ver. Certo? Daí concluindo assim, então, caso encontremos, né? Na lei penal em vigor, qualquer indicação a valores correspondentes à pena de multa, vírgula, devemos desconsiderá-los e entendê-los
simplesmente como referência a pena de multa, vírgula, será calculada de acordo com o sistema dias-multa. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Antes vinha 50 mil réis, 10 mil réis, enfim. Hoje não. Hoje é em dias-multa, certo? De acordo com o artigo 49 do Código Penal. Porém, se vocês se depararem aí com algum valor correspondente, vocês não vão tentar fazer conversão, não. Tá? Vocês apenas desconsideram, finge que ali está escrito só multa e calcula de acordo com o artigo 59. Perfeito? Dúvida até aqui? Deixa eu ver o chat como tá. Dúvida? Então, vamos passar para o próximo tópico. Vamos lá. Como a gente chega ao valor do dia multa, né? Como eu disse para vocês, ele vai de acordo conforme o juiz vai aplicar a dosimetria de pena, vai usar a pena, ele também vai dosar a pena de multa, certo? Então, se entender que aquele crime, as circunstâncias judiciais são favoráveis, não houve atenuante, não houve agravante, não houve causa de aumento, causa de diminuição de pena, ela vai manter mínima. Se tiver uma causa de aumento de pena, assim como aumenta a pena, por exemplo, de reclusão, vai aumentar a pena de multa, certo? E aí vamos dar uma lida no 68, que vai explicar especificamente quanto a pena de multa. Quem pode ler o 68, por favor? Ana Paula, tá com o vai? Henrique tá com o VAD. A Ingrid está sem microfone. A Aline tá com o VAD aí para ler pra gente 68. Quer que eu leia? Só o caso. Então vamos lá. Aline, você vai ler? Hã? Aline, vai ler? Pode ler. Pode ler? A pena... Uhum. Pode ler? Pode. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste artigo. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. Redação dada pela Lei nº 7.209, parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Joia, muito obrigada. Então, como efetuar o cálculo de pena? Anotem aí. Cálculo da pena. O cálculo da pena será realizado de acordo com o artigo 68, que foi o que a Joyce acabou de ler. E o que diz o 68? É feito 3 fases. Primeira fase, analisa as circunstâncias. A gente vai entender melhor isso quando a gente estudar a dosimetria de pena, provavelmente na nossa próxima aula. Mas, assim, já vamos tendo uma ideia e tentando entender isso aí, que é um pouco complicado. Então, numa primeira fase, analisa as circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase, analisa-se as atenuantes e agravantes. Então, na terceira e última fase, analisa-se as causas de aumento e diminuição de pena. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou contar um caso e a gente vai tentar chegar a uma pena, tá? Com o cálculo de pena. Imagine o seguinte caso, eu gosto de escrever, então eu falo escrevendo. João João possui maus antecedentes. Não, possui maus antecedentes. Não, ele é reincidente, vai, boa. João é reincidente e ele cometeu o crime de homicídio. Homicídio do parágrafo 2º. Vamos lá no 121 do parágrafo 1º, por relevante valor moral. Parágrafo 1º, relevante valor moral. Certo? Então, imagine assim, ó. O João, ele matou o estuprador da filha dele, tá? Ou seja, ele agiu com relevante valor moral. E João é reincidente. É isso que a gente sabe. Então, qual que vai ser a pena de João? Com base nessas informações, vamos tentar chegar a uma pena média ali do João. Primeiramente, vamos para o artigo 121. Matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Dos 6 ao 20, a gente tem 14 anos. Como que a gente sai como a gente sabe quanto que a gente vai sair da pena de 6 anos? A gente analisa o artigo 59, tá? Vamos lá para o 59. Aqui a gente está analisando uma pena de reclusão, mas é o mesmo critério para a pena de multa, tá? Então, vamos lá. O juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, o comportamento da vítima, estabelecerá a aprovação estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Olha, quando o juiz analisou isso aqui, não tinha nada contra o João. Ele era trabalhador, ele não tinha maus antecedentes, a culpabilidade foi normal ao tipo, personalidade do agente também não tinha nada que demonstrasse. O motivo foi o relevante valor moral, que isso já vai ser analisado como causa de diminuição de pena. Então, o juiz não vai analisar aqui. Enfim, o juiz vai sair daqui da primeira fase com a pena mínima de 6 anos, porque ele não achou nada desfavorável ao João. Então, se ele não achou nada desfavorável ao João no 59, ele sai da primeira fase com a pena mínima. Aí, ele vai para a segunda fase, que é 6 anos. Se a gente estivesse falando em multas, a gente estaria em 10 dias multa, certo? Vamos fazer um comparativo aqui. Se a gente estivesse falando em multa, a gente estaria em 10 dias multa. Então, vamos para agravante e atenuante. Agravante e atenuante está no artigo 61 e no 65 do Código Penal. Nesse caso, a gente tem a reincidência do João como uma agravante. Então, a gente vai ver que no 161, 3... Não, 3. Vamos lá. No 161, inciso 1, tem a agravante da reincidência. Então, a gente tem algo aqui que é desfavorável ao João. Então, o juiz vai subir um pouco a pena na segunda fase, tá? O juiz vai subir um pouco.
é muito subjetivo quanto o juiz vai subir. Porque reincidência, agravante e atenuante, né? A agravante e atenuante, ela não traz uma quantidade certa de quanto subir. Diferentemente do aumento e da diminuição de pena, a agravante e a atenuante ela não traz. Então, é muito subjetivo. Mas imagine que nesse caso aqui, o juiz suba aí 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Então, 1 ano de reclusão, tá? E 10 dias multa. Então, na segunda fase, ele está saindo com 7 anos e com 20 dias multa. Tá? Aí nós vamos para a terceira fase. A terceira fase, a gente analisa se há causa de diminuição de pena ou causa de aumento. Nesse caso aqui, tem um relevante valor moral. Por quê? Porque o réu, ele agiu baseado em relevante valor moral. Qual que é o relevante valor moral? Ele matou o estuprador da sua filha. É um valor para ele, é um valor pessoal, certo? É um valor moral, porque é um valor individual. Se fosse valor social, por exemplo, matei o corrupto da nação, por exemplo, o traidor da nação, seria um valor social. Então, tem a causa de aumento de pena, que ela pode ser de 1/6 até de diminuição de pena, desculpa, de 1/6 até 1/3. Então, nesse caso, tem a presença de uma única diminuição, então ele vai diminuir 1/6. Então, ele vai pegar esses 7 anos e diminuir 1/6. Ele vai pegar esses dias multa e diminuir 1/6. Quanto vai dar isso? Deixa eu pensar. 12 vezes 7... 84 meses dividido por 6. 84 meses dividido por 6 dá 14. Então, ele vai diminuir 14 meses. Ele vai diminuir 1/6. 1/6 de 7 anos é 14 meses. Então, daí a pena vai para 5 anos e 8 e 10 meses. Tá? É assim que o juiz faz a aplicação de pena. Ele analisa as circunstâncias do 59, se tem favorável, se não tem. Se tem desfavorável, se não tem. Depois ele vai para atenuante e agravante, depois diminuição e aumento. Isso aqui, gente, é prática para vocês aprenderem e entenderem, tá? Vou fazer um apanhado geral. Aí vamos para a pena de multa. Ele começou em 10 dias, depois tinha agravante da reincidência, ele foi para 20 dias. E agora tem a diminuição de 1/6. Quanto é 1/6 de 20? 20 dividido por 6 dá 3 dias e 33% de um dia. E daí, o que você faz com esses 33%? Você conta horas? O que vocês acham? Não. Daí você aumenta, você vai para... Se é para diminuir, arredonda para dia. Isso. Se é para diminuir, você arredonda para mais, né? Ao invés de diminuir 3, eu diminuo 4. Agora, se é para aumentar, você aumenta para menos. Ao invés de aumentar 4, eu aumento 3, tá? Então, ele vai ficar 5 anos e 10 meses de reclusão e a gente tira aí 4 dias do 20 e 16 dias multa. Então, mais ou menos é isso aí. Com a prática, vocês vão entender melhor, tá? Na aula de dosimetria, eu vou trazer mais exemplos para vocês fazerem, para a gente tentar chegar aí a um parâmetro. Também vou explicar mais detalhados os parâmetros que o juiz utiliza para aumentar e diminuir, tá bem? Então, o cálculo de pena, gente, ele é de acordo com o artigo 68 da pena de multa, né? Cálculo de multa, vou colocar aqui, da multa. Acordo com o artigo 68. Então, analisa as circunstâncias do 59, depois agravante e atenuante, e depois causa de diminuição ou aumento de pena. Beleza? Dúvida até aqui? Aqui, eu já falei, da capacidade do réu ineficaz, poderá aumentar. Tá.
Só um pouquinho. Para o cálculo do valor. Anotem aí, por favor. Anotem assim. Observação 3. Se, mesmo aplicado no seu valor máximo, ou seja, cinco vezes o salário mínimo, ou 5 salários mínimos, melhor, né? Ou seja, 5 salários mínimos. Por dia multa. Onde eu parei? Se mesmo aplicado. Peraí, deixa eu mexer aqui. Se mesmo aplicado no seu valor máximo, ou seja, 5 salários mínimos por dia multa, vírgula, o juiz verificar que. Ainda assim, o juiz verificar que, vírgula, ainda assim, vírgula. Em virtude da capacidade econômica do réu. Em virtude da capacidade econômica do réu. É ineficaz. Isso, se mesmo aplicado no seu valor máximo, ou seja, 5 salários mínimos por dia, ainda o juiz verificar, em virtude da capacidade econômica do réu, vírgula, é ineficaz, vírgula, poderá aumentar esse valor, até o triplo. Até o triplo, vírgula, vale dizer quinze salários mínimos. Vale dizer 15 salários mínimos. Certo? Então, se o juiz aplicou a pena, ainda assim ele acha que o valor é muito baixo para aquele condenado em razão da capacidade econômica dele, ele pode aumentar 3 vezes. Então, o valor do dia multa para esse caso específico pode chegar a 15 salários mínimos. É o caso que eu falei de corrupção, crime de colarinho branco. Imagina lá para o Eike Batista, que era milionário, né? Bilionário. Uma multa aí para ele de 5 salários mínimos, 30 dias, 5 salários mínimos. Não vai fazer nem cócega, né? Vamos dizer assim, não vai fazer nem cócegas. Então, o juiz, num caso concreto desse, pode aumentar, mas no máximo aí 15 salários mínimos. Beleza? Vamos lá. Como que ocorre o pagamento da pena de multa? Pagamento da pena de multa. Deixa eu colocar essa observação que eu fiz para vocês. Aqui. Alguém cola ela aqui para mim, por favor? Chat, igual o Henrique fez. Aí, muito obrigado, Ingrid. Vou colar ela no material dos colegas. Observação 3, né? Beleza. Aí vamos, como ocorre o pagamento da pena multa? Por favor,
Aline, lê para mim o 49, o 50, 51 e 52. Aline. Vixe, a Aline saiu para jantar agora. Peguei ela no pulo. Não, tô aqui, é o 49. Isso, 49, 50 e 51. Tá. A pena de multa. O 49 já li. O 50, 51 e 52, desculpa. Ah, tá. 50, 51? Uhum. Tá. 50. A multa deve ser paga dentro de 10 dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do condenado e conforme circunstância, o juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Parágrafo 1. A cobrança da multa pode se efetuar mediante desconto do vencimento ou salário do condenado quando a. Aplicado isoladamente. B. Aplicada cumulativamente com pena restritiva de direitos. C. Concedida a suspensão condicional da pena. Parágrafo 2º. O desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Tá, até aí tá bom. Depois o 51 é novo, tá, gente? 51 aí é de... com pacote anticrime de 2019. Então, como vai ser realizada essa cobrança? Transitou em julgada a sentença, vou explicar, depois eu anoto. Transitou em julgada a sentença, ou seja, não cabe mais recurso. O réu, então, é intimado para pagar em 10 dias, tá? O réu vai ser intimado para pagar em 10 dias. Se o juiz, se ele requerer, o juiz pode aí permitir o parcelamento dessas multas, tá? Antes de parcelar, o juiz pode até determinar diligências, né, para verificar a situação econômica do condenado, beleza? E também a cobrança da multa pode efetuar-se mediante descontos no vencimento ou no salário do réu. Mas tem 3 requisitos, tem 3 possibilidades. Uma, quando ela é aplicado só a multa, quando ela é aplicada com outra pena restritiva de direito, ou quando existe a suspensão condicional do processo e a multa. Aí, nesse caso específico, o juiz pode determinar o desconto aí da multa no salário do condenado, do réu. Então, vamos anotar agora? Então, coloque assim. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, né, da sentença penal condenatória, vírgula, a multa deverá ser paga dentro de 10 dias. Tá, primeira coisa. Depois que eu falei, segunda coisa que eu falei, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, então, se o juiz analisar também que é verídico, né, e conforme as circunstâncias requeridas. Circunstâncias, vírgula. O juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais. Tem um cliente meu, por exemplo, que foi condenado em multa no valor de ao todo deu 2 salários mínimos, né? O valor. O correspondente a 2 salários mínimos, na época, R$2.000. Então, eu fiz o requerimento para o juiz que ele parcelasse em 10 vezes, 10 de R$200. Naquele caso específico, eu juntei o olerite dele, que ele realmente ganhava pouco, né, para pagar de uma vez, ele precisava desse parcelamento. Juntei certidão de nascimento da filha, tinha acabado de nascer,
contrato de aluguel, enfim, demonstrei que ele não tinha condições de pagar aquela multa de uma vez só, em 10 dias, e requeri o parcelamento em 10 vezes, e o juiz concedeu nesse caso. Então, vamos lá, onde eu estava anotando. Se realiza em parcelas mensais. Ponto. O juiz, antes de decidir pelo parcelamento, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do acusado. Então, antes dele decidir pelo parcelamento, ele pode aí determinar diligências, que o oficial de justiça, ou que o assistente social vá até aquela residência, né, ver como eles vivem, se é verídico aquilo que ele está declarando, enfim. Gente, e se não ocorre o pagamento e também nem pedido de parcelamento? O que acontece, então? Inicia-se a execução da multa, tá? Então, começa a executar essa multa. Mas acho que eu pulei uma parte, né? Eu pulei a parte que a gente leu, que pode ser, que a multa pode ser descontada de salário ou vencimento. Então, vamos um quarto pontinho aqui. A pena de multa poderá ser descontada no vencimento ou salário, né? Então, imagine que ele é funcionário público ou ele tem carteira assinada, né, assalariado. Aí, o juiz manda ofício para a empresa e desconta esse valor. Mas quando isso acontecer? Então, a pena de multa poderá ser descontada no vencimento ou salário do condenado, vírgula, quando a aplicada isoladamente. Ou seja, foi aplicado somente pena de multa. Aí pode descontar. Isoladamente. Ponto e vírgula. B. Aplicada com uma restritiva de direitos. Então, limitação de final de semana mais multa. Perfeito. Aproveita que daí ele nem vai poder gastar final de semana mesmo, ele vai ter que ficar em casa. Daí pode. E C, o último, concedida a suspensão da pena, que também é um instituto que a gente vai estudar. Então, em análise disso aqui, a gente vê o seguinte, que se for aplicado uma pena com uma privativa de liberdade, aí não pode descontar do vencimento, tá? Até porque ele vai ter que cumprir essa pena privativa de liberdade, né? Provavelmente vai ter que sair do emprego. Mas, enfim, essas são as 3 possibilidades que pode haver esse desconto. Aí vamos para próximo tópico. Execução da pena de multa. O que é execução da pena de multa? Passou os 10 dias, o condenado, folgado, nem pagou, nem requereu o parcelamento. Ele não está nem aí para a pena de multa. O que acontece? Aí no artigo 51, e diz o seguinte: transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz de execução penal e será considerada dívida de valor, aplicável às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, veja bem, anotem aí, artigo 51. Vou explicar para vocês. Se o condenado quedou-se inerte, ou seja,
ele nem pagou, nem requereu Ai, gente, me fugiu. Parcelamento. Nem requereu parcelamento. O que acontece nesse caso concreto? É uma execução, certo? Uma execução penal lá na vara de execuções penais e vai cobrar essa dívida. Ela é uma multa que vai ser cobrada na vara de execuções penais, porque ela é uma multa-pena, mas com as regras de dívida fazenda pública. O que é com as regras de dívida fazenda pública? Como se fosse uma dívida à União, por exemplo, ao Estado. Entendeu? Por quê? Primeiro, a competência. Então, aqui a gente tira que a competência para cobrar essa multa vai ser da vara de execução penal, que é quem executa a pena, vez que ela é multa, certo? Vez que ela é uma pena. E as regras dessa execução vai ser as regras inerentes à execução de dívida pública. Se você deve um tributo municipal, um tributo federal, é a mesma regra, uma regra que vai seguir lá do Código Civil, do Código de Processo Civil, certo? Então, tem aí. E esse artigo, gente, ele tá em logou os parágrafos, ele é novo, né? Deixa eu ver aqui. Sim, ele começou, né? Ele entrou em vigor com essa lei pacote anticrime, tá? Deixa eu ver, dívida de valor. Ah, tá. O que mudou nesse artigo 51 foi o seguinte: não falava que a competência era da Justiça da Vara de Execuções Penais, tá? Ela falava que transitada em julgado seria considerado dívida de valor e que ia se aplicar as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Mas existia uma polêmica se ia para uma vara de Fazenda Pública, por exemplo, uma dívida similar, ou se ficava na Justiça Criminal, ou se ficava na vara de execução penal. Com esse pacote anticrime, gente, a lei aí é de 2009, então muitos VADs aí ainda nem vai ter esse 51 na nova forma aí, né? Passou-se, então, a ver no próprio Código Penal que vai sim para a vara de execução penal, tá? Então, anotem a execução da pena, 2 pontos, artigo 51. Não efetuado o pagamento no prazo legal, vírgula, nem requerido o seu parcelamento, a multa será executada perante o juiz da execução penal. Aí, se vocês quiserem colocar entre parênteses assim, ó, nova redação, lei 13.964, de 2019. Certo? Então, com o pacote anticrime que houve a notificação e pacificou esse entendimento que é de competência da vara de execução penal. A dívida da multa, deixa eu pensar. A pena de multa, então, será considerada dívida de valor. Aplicáveis às normas relativas à dívida ativa
da Fazenda Pública. Vírgula. Inclusive quanto à prescrição, tá? Inclusive quanto às normas de interrupção ou suspensão da prescrição. Fechei aqui, né? Deixa eu abrir. Dúvida, gente, até aqui? Então, a pena de multa é a última das 3 penas previstas no Código Penal. Ela é oferida, o sistema é o dias multa, né? Então, vai de 10 a 360 dias multa. Cada dia multa vai ser calculado de 1/30 a 5 vezes o maior salário mínimo. Época do fato ou da sentença? A época do fato. E como que o juiz vai chegar? Olha, primeiro ele vai analisar a dosimetria de pena, para ver se ele chega de 10 a 360 dias multas. E depois que ele vai calcular o dia multa, que daí é de acordo com a situação econômica do acusado, tá? Aqui eu coloquei que antes vinha em valores mesmo, mas que se vocês veem isso hoje na legislação penal, vocês devem desconsiderar, porque hoje o sistema é o dias multa. O cálculo da pena, como aqui para vocês, e o pagamento, como é efetuado. Deu 10 dias, vai lá e paga. Ou, se não pagar, pede parcelamento. Se não fizer nada disso, vai ser formado uma execução da pena de multa lá na vara de execução penal, aqui, ó. Essa é a vara competente. Essa é a vara competente. E o procedimento é como se fosse uma dívida de valor, certo? Aplicáveis aí as normas de dívida ativa da Fazenda Pública. Deixa eu ver aqui o que eu não falei para vocês. Eu acho que aqui em cima a gente podia fazer uma ressalva, assim, para ficar mais fácil. Como que o juiz vai aplicar? Deixa eu ver aqui, peraí. Coloquem assim, ó. Só uma conclusão para a gente ficar mais fácil de compreender como que o juiz vai chegar aí na pena de multa. Como que ele vai aplicar a pena de multa. Coloquem assim. Peraí, deixa eu achar o parágrafo que eu tinha feito aqui. 10 no máximo 360. Coloca assim, são, portanto, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa. São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa. Dois pontos. Num primeiro momento, né? Encontrar o número de dias multa. Número de dias multa. Vírgula. Atendendo-se o critério do artigo 68 do Código Penal. E, num segundo momento, atribuir o valor a cada dia de multa. Considerando a capacidade econômica do sentenciado. Gente, eu vou ter que
ir ao toalete, rapidinho. Fiquem copiando aqui essa parte importante. 2 minutos. Não fujam que eu ainda vou fazer chamada e fazer uma conclusãozinha. Voltei. Beleza, uma pergunta. Agora para a gente fechar. A gente viu, aula passada, que na pena restritiva de direito, se houvesse o descumprimento, podia ser convertido em privativa de liberdade, lembram? Prof, a tela tá cortada. Como assim cortada? Tá? Voltou ao normal já. Ah, já voltou. Tá. Então, veja bem. E aqui na pena de multa, se não houver o cumprimento dela, ela pode ser convertida em privativa de liberdade? O que vocês acham? Não havendo seu cumprimento. Não poderá a pena de multa ser convertida em privativa de liberdade? Então, vamos lá, ó. Nosso amigo William foi condenado lá a 10 dias multa. Ele não pagou esses 10 dias multa, requereu o parcelamento, formou a execução penal. Essa pena dele, de 10 dias multa, pode ser convertida, por exemplo, em 10 dias de prisão? William, por quê? Porque é você, né? E você não quer ir para prisão? Qual é o fundamento, William? Também. Boa. Isso tem que divulgar de si mesmo. O que vocês acham? Realmente não. A resposta é não, mas qual é o fundamento? Vamos lá, vamos pensar aí. Penal 2, aula 4. Resposta é, gente, o fundamento é o seguinte: com a alteração do artigo 51, a pena de multa ela passou a ser vista como uma dívida de valor,
Tanto que ela segue aí o procedimento das dívidas de valor da fazenda. Então, ela não pode ser convertida em pena privativa de liberdade, tá? Então, anotem assim, não pois a multa, embora tenha natureza penal, vírgula, é considerada dívida de valor. Devendo ser aplicado na sua cobrança as normas relativas à dívida ativa da fazenda. Normas relativas às dívidas ativas da fazenda pública. É a inteligência do artigo 51 do Código Penal. Posso pedir esse na prova. Quem estava na aula vai lembrar, correto? Então, bora lá. Dúvidas, gente? Dúvidas? Estão satisfeitos? Como tá? Me dê um feedback. Alguém tem a questão da aula passada? Vou salvar aqui para não perder. Depois eu vou lançar esse material para vocês, tá? Alguém tem questão? Quanto à pena de multa, analise a assertiva a seguir. A pena de multa será no mínimo 10 e no máximo 100 dias multa, certo ou errado? Liguem o áudio agora, gente, para vocês conversarem comigo. Errado. Por quê? Porque é de 10 a 360 dias multa. 2. O valor da multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente à época do fato, nem superior a 5 vezes esse salário. Perfeito, essa. Certo? 3. A requerimento do condenado, conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir o parcelamento mensal da pena de multa? Perfeito também. 4. O 4 saiu pela metade aqui. Ainda que o valor da pena de multa seja ineficaz, deve ser não poderá o juiz majorar? Será que é isso? Você tem aí, William, o restante dessa 4? Quem tem o resto dessa 4 aí, gente? Ainda que o valor da pena de multa seja... Obrigada, Henrique. Ainda que o valor da pena de multa seja ineficaz no caso concreto, o juiz não poderá ultrapassar o valor de 5 vezes o salário mínimo vigente à época do fato. Certo ou errado? Ingrid, faz um sinal se está certo ou errado. Agora já responderam errado. Por quê? Porque a gente viu que se no caso concreto... Perfeito, Aline. Se no caso concreto o juiz vê que ficou ineficaz o valor, né, de acordo com a condição econômica do réu, ele pode triplicar a pena, chegando então a 15 vezes 15 salários mínimos. Perfeito? Vamos à chamada então. Dia 25, né? Bruna Moresco. Oi.
Beleza. Joyce. Poliana. Presente. Tô aqui. Tá. Joyce, beleza. Poliana. Não está. Sérgio. William Cardoso. E William César. Peraí, deixa eu achar o resto dessa lista. Vamos lá. Adriana. Ana Cláudia. Presente. Ana Paula. Tô aqui. Ângelo. Carla Patrícia. Gente, quem quiser ir saindo, pode ir saindo, tá? Muito obrigada a todos e uma boa noite. Respondendo e quiser sair da sala, fica à vontade. Carla Patrícia, não está. Ellen. Gente. Fernando. Aline. Henrique. Ingrid. Isabela Dutra. Eu tô aqui. Eu quem? Eu. Isabela Dutra. Ah, tá aí, ó. Kathleen. Laisla. Presente. Nayene. Presente. Raon. Roseli. Presente. E Tainá. Tainá não veio hoje. Beleza. Ficou alguém sem chamar? Professora, eu sou aluno novo. A Adriana, eu chamei e não tinha respondido. Vou anotar aqui, Adriana. Sua presença. E o Fábio. É aluno novo, Fábio? Sim. Ah, beleza. Vou anotar aqui também. Fábio. Santos. É sua primeira aula, né? De penal. Isso. Beleza, então, anotado. Fábio. Beleza. Obrigada, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Uhum.